dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um podcast e o assunto de hoje é... Nossa querida Cecília Meirelles. Cecília nasceu em 1901, no Rio. Escreveu diversas crônicas, artigos e poesia. A sua maior obra é O Romanceiro da Inconfidência. Agora, as meninas Gabriela, Giovana, Luana e Heloísa vão contar um pouquinho para vocês sobre a história. Gabi, conte para nós a sua experiência com o livro. Romance 4, ou da donzela assassinada. Sacudi o meu lencinho para estendê-lo a secar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal, tão feliz que me sentia vendo as nuvenzinhas no ar, vendo o sol e vendo as flores nos arbustos do quintal, tendo ao longe na varanda um rosto para mirar. Ai de mim que suspeitaram que lhe estaria a acenar. Sacudi o meu lencinho para estendê-lo a secar. Lencinho lavado em pranto, grosso de sonho de sal, de noites que não dormira na minha alcova pensar. Porque o meu amor é pobre, de condição desigual. Era no mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tinha o amor à minha frente, tinha a morte por detrás. Desceu meu pai pela escada, feriu-me com seu punhal. Prostrou-me a seus pés de bruços, sem mais força para um ai. Reclinei minha cabeça em bacia de coral. Não vi mais as nuvenzinhas que passeam pelo ar. Ouvi minha mãe aos gritos e meu pai a soluçar, entre escravos e vizinhos, e não soube nada mais. Se voasse o meu lencinho, grosso de sonho de sal, e pousasse na varanda e começasse a contar que morri por culpa do ouro, que era de ouro esse punhal, que me enterrou pelas costas a dura mão de meu pai. Sabe Deus se choraria quem o pudesse escutar, se voasse o meu lencinho e se pudesse falar, como fala o periquito e voa o pombo torcaz. Reclinei minha cabeça em bacia de coral. Já me esqueci do meu nome, por mais que o queira lembrar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tudo tão longe, que não se pode encontrar. Mas eu vagueio sozinha pela sombra do quintal e penso em meu triste corpo que não posso levantar e procuro meu lencinho que não sei por onde está e relembro uma varanda que havia neste lugar. Ai, minas de Vila Rica, Santa Virgem do Pilar, dizem que eram minas de ouro, para mim de Rosalgar, para mim donzela morta, pelo orgulho de meu pai. Ai, pobre mão de loucura, que matastes por amar. Reparai nesta ferida que me fez o seu punhal. Gume de ouro, punho de ouro, ninguém o pode arrancar. Há tanto tempo estou morta e continuo a penar. A primeira parte em si do livro retrata Ouro Preto na época de Confidência, quando anteriormente era chamado como Vila Rica. O eu lírico do poema lido anteriormente é uma mulher de família nobre que se apaixona por um plebeu. Devido às desigualdades financeiras, seu pai não aprova o romance, causando então o assassinato da própria filha. Ao decorrer do poema, a donzela explica suas últimas sensações em vida e como era o seu amor. Explica também como foi a reação de sua mãe e de seu pai ao ver o cometido. Há ainda um jogo de palavras, provocando a palavra ouro, fazendo referência ao nome da cidade e ao ouro que lá tinha, tanto na cidade quanto em sua família nobre. Particularmente, eu escolhi essa personagem porque ela retrata a forma como se sentiu apunhalada pelo próprio pai e vivencia um amor impossível devido às circunstâncias financeiras. A donzela não conseguia viver seu amor, devido ao preconceito do pai, ou como retratado por ela no próprio poema, o orgulho do mesmo. Ai, minas de Vila Rica, Santa Virgem do Pilar, dizem que eram minas de ouro, para mim de Rosalgar. Para mim, donzela morta,
pelo orgulho de meu pai. Ai, pobre mão de loucura, que mataste por amar. Reparai nesta ferida que me fez o seu punhal. Gume de ouro, punho de ouro, ninguém o pode arrancar. Há tanto tempo estou morta e continuo a penar. Luana, com toda a sua experiência, vem nos contar um pouquinho mais. Os versos do poema Cenário. A névoa que enche os aposentos não vem do dia nem da noite, vem da cegueira, ninguém sente. O ranger da pena na sombra, o luzir da seda das vestes, a luz de altos caules de cera. Ninguém vê nenhum livro aberto, ninguém vê mão nenhuma erguida, com fios de ouro sobre o mundo, para um bordado sem destino, improvável e incompreensível remate de fato vestido. Apenas um cacho de rosas, que nascem pálidas e murchas, habita um desvão solitário. Quer falar porque veio a custo de antigas lágrimas guardadas num chão sem ouro nem diamantes. Mas inclina-se à tarde, ao vento, e como um rosto humano morre, sem dizer nada, inerme e triste, ao peso do seu pensamento, como acontece entre os amantes. No poema Cenário, de Cecília, que é um poema que está no livro Romanceiro da Inconfidência, ela fala dos aposentos que já pertenceram ao poeta Gonzaga. E ela dá um ótimo exemplo de transfiguração da realidade histórica. Se você reparar na descrição do poeta Gonzaga, é sempre correspondido no passado, como se fosse uma sombra do poeta, como se ele fosse um fantasma, como se a névoa fosse a névoa de Vila Rica, mas é como uma metáfora, como uma cegueira social. Gonzaga também passava a imagem de que o bordado é muito feliz, como se o ato de bordar, o ato de tecer, pode ser um símbolo de intriga da vida ou um destino improvável e incompreensível que o aguardava. Quando fala da transfusão entre mágica, entre o cacho de rosas e lágrimas guardadas, ele está fazendo uma evocação da simplicidade da amada, que também vinha de um chão igualmente simples, sem essa ironia do ouro e dos diamantes. Agora, com vocês, Giovana vem falar sobre Marília. Entre lágrimas se erguia seu claro rosto acordado, volvia os olhos em roda e logo de cada lado. Piedosas vozes discretas davam-lhe o mesmo recado. Não chores tanto, Marília, por esse amor acabado. Que esperavas que fizesse o teu pastor desgraçado? Tão distante, tão sozinho, em tão lamentoso estado? A bela, porém, gemia, só se estivesse alienado. Nos versos desse poema, podemos perceber a tristeza de Maria Doroteia Joaquina de Seixas. A Marília, que está sofrendo com a falta de seu ex-noivo, Tomás Antônio Gonzaga. O Dirceu, que é preso no período da Inconfidência Mineira, onde ele é levado em exílio para Moçambique, na África, onde ele acaba passando grande parte da sua vida. Lá ele acaba se casando com Juliana de Mascarenhas, mas em seus poemas ele nunca deixa de citar a falta que a sua amada faz, a Marília. E para finalizar, Heloísa traz à tona o nosso herói nacional. Conta um pouquinho mais pra gente. Uma parte do livro vem falar sobre o Tiradentes e a sua morte. Como todo mundo sabe, o Tiradentes é uma pessoa muito famosa. Ele tem até um próprio dia no calendário aqui do Brasil, que é o dia dele, que é o dia 21 de abril. E ele se tornou um herói da nação. Mas aí você pode se perguntar por quê? Por que que ele me chamou tanta atenção e por que ele chamou tanto a atenção de todo mundo que lê a obra e que conhece a história? O que que ele tinha de diferente? Ele era uma pessoa normal, ele era um ex-militar, ele era literalmente uma pessoa comum, igual todos nós. Mas o que diferenciou ele realmente foi a coragem. Ele viu a injustiça com o ciclo do ouro, ele viu a injustiça que todo mundo estava pagando e ele não aceitou isso. Ele falou: não, peraí, as coisas não funcionam assim.
Então, o que diferencia ele é essa coragem dele de lutar pelo que ele considerava que era algo ideal, que era algo justo perante a todos. Então, é exatamente essa maneira que eu vejo hoje em dia. Hoje em dia a gente pode trazer muitas pessoas lutando contra a injustiça, contra todos os ataques que as minorias sofrem e vêm sofrendo durante todos esses anos. Nós podemos muito ver a imagem dele, né? Semelhanças e características em várias pessoas, pessoas que são reconhecidas, pessoas que estão no nosso cotidiano, dessa coragem de pensar que o mundo pode ser transformado de alguma maneira, de uma maneira melhor, que os oprimidos eles não precisam sofrer injustiça, que o mundo precisa ser mais justo. Com isso, nós finalizamos aqui o nosso podcast. Esperamos que todos tenham gostado. Um beijo e até mais!